Olá, Sónia. Olá, Sofia, tudo bem? Sim, é um prazer receber-te aqui no nosso espaço, na nossa casa. Agradeço muito a disponibilidade para com este tempo para poderes conversar um pouco comigo e connosco. Então, gostaria de perguntar sobre essa primavera feminista de que ouvimos falar já com início, julgo, em 2015. Sentimos os ecos aqui em Portugal, desse Brasil feminista que enchia as ruas. Como é que está esse movimento e essas lutas? A primavera feminista, eu acho que ela tem que ser situada, talvez, possivelmente, como todos os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, sempre num ciclo mais longo, né? O movimento feminista brasileiro tem uma história larga, né? Ele não começou na primavera feminista de 2015. O feminismo brasileiro remonta ao século XIX, na luta pelo direito à educação, as mulheres abolicionistas, né, lutando contra a escravidão, as mulheres escravas se rebelando. Tem uma história muito antiga. Mas, de fato, houve o que a gente chama a última onda do feminismo, né, do pós-anos 70, que foi muito vital no Brasil, né? Foi um feminismo, esse feminismo que emergiu no contexto da redemocratização, foi um feminismo cheio de energia, que promoveu mudanças legislativas, colocou temas absolutamente novos na pauta, como o tema do direito ao aborto, mas não apenas, né? Então, a primavera feminista de 2015, ela precisa ser situada nesse contexto mais longo, né? O que ela tem de diferente? De novo? Né? Sim. O que ela tem de novo? Eu acho que são duas ou três coisas que é importante pontuar. A primeira é que nesse transcurso dos anos 70, 80, sobretudo, né, adiante, que é o processo da democratização, um traço importante do feminismo brasileiro e latino-americano, mas eu acho que europeu também, foi esse movimento de institucionalização, né, o chamado mainstreaming, né? A produção de novas legislações, a entrada no aparelho do Estado e um certo apagamento ou perda de energia do feminismo da resistência, do feminismo da mobilização cultural na própria sociedade. Eu acho que um dos traços importantes da primavera feminista é esse retorno à política da resistência, né? E por isso a política de fronteira, a política da rua, né? Então, 2015, quando o feminismo vai para as ruas e toma as ruas, tem esse sentido de resistência, esse sentido de política na fronteira, né? Política de contestação, mas tem mais dois outros traços muito importantes. Primeiro, que é uma nova geração de mulheres, né? De fato, é um feminismo rejuvenescido e, sobretudo, é um feminismo muito mais plural do que o feminismo lá dos anos 80, né? Que era muito mais um feminismo de mais mulheres educadas, mais mulheres de classe média, né? Mas ao longo desses anos, no contexto de democratização, você teve uma capilarização das ideias feministas na sociedade, que foi muito importante. Então, esse é um feminismo que é muito mais diverso do ponto de vista étnico-racial. Ele é mais diverso do ponto de vista da sexualidade, né? As sexualidades diversas estão presentes e o gênero instável, né? O gênero plástico das novas sexualidades está presente também nessas manifestações. E é um feminismo que traz de maneira... Eu não acho que isso é novo, né? Porque o feminismo brasileiro dos anos 70, 80 era um feminismo bastante radical do ponto de vista corporal, né? Pelo menos do ponto de vista das palavras de ordem, das imagens que a gente usava, né? Então, sempre foi um feminismo em que a sexualidade sempre esteve muito presente. Mas esse feminismo novo traz isso com muita vitalidade, né? Coisa da presença do corpo na rua, o corpo nu, o corpo pintado. Então, é uma revitalização do feminismo com muito mais pluralidade. E é muito importante para o tema da gente, porque o que levou por primeira vez, né, quer dizer, a primavera de 2005, foi uma resposta das ruas, das mulheres nas ruas, a uma tentativa de restrição do aborto, da lei do aborto brasileira, que é uma lei muito restritiva, uma lei dos anos 40, que permite o aborto no caso de risco de vida da mãe, da mulher, e de estupro,
e a qual foi adicionada por uma decisão da Corte do Supremo Tribunal Federal de 2012, o aborto no caso de má formação fetal, mas só para anencefalia, muito limitado. Em 2015, num contexto do que eu tenho chamado da restauração conservadora brasileira, né, que é muito maior do que os temas de gênero, sexualidade e aborto, é uma restauração conservadora profunda. Nesse contexto, o famoso deputado Eduardo Cunha, hoje na prisão, foi desde sempre um ator, um adversário reconhecido basicamente do aborto. Quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, a gente já tinha embates com ele nos anos 90, né? Então, uma pessoa que vem com essa agenda de retrogressão, de retrocesso no campo dos direitos sexuais e reprodutivos desde sempre, ele em 2015 apresentou um projeto de lei, na verdade em 2013, mas como ele era presidente da Câmara em 2015 ele conseguiu empurrar a tramitação mais rapidamente, que restringia o aborto, tal como está na lei, impondo uma série de condicionalidades que ia limitar ou praticamente tornar impossível o aborto no caso de estupro, né? E foi essa possibilidade dessa restrição que, num primeiro momento, levou esse novo feminismo plural, colorido, cheio de corpo, para as ruas do Rio de Janeiro, né? E o último momento dessa primavera foi exatamente agora, né? Nesse último mês, porque houve mais uma tentativa de retrocesso no campo do aborto e a resposta do movimento de mulheres, do movimento feminista, foi admirável, né? Eu não estava no Brasil, eu estava na Inglaterra, mas foi, enfim, manifestações de rua em várias cidades do país e, além disso, houve uma coisa muito importante que, pela primeira vez na história brasileira, inspirada pela famoso manifesto das 343 salopes da França nos anos 70, foi feito um manifesto que 270 mulheres, inclusive algumas celebridades, artistas de televisão, mas várias acadêmicas, intelectuais reconhecidas, vieram a público dizer: eu também abortei e estou aqui para... Enfim, eu estou aqui, estou solidária, aí a gente vai ter que contar a história da Rebeca, né? Que é parte dessa nova cena. Okay. Eu gostaria que nos falasses sobre este tema de um modo mais específico, basicamente para podermos saber como está o direito ao aborto no Brasil. Como é que as mulheres podem aceder quando numa situação de uma gravidez indesejada, se o podem fazer, que opções têm e também como está essa luta entre emendas legislativas, movimento na rua? Veja só, como eu disse antes, a legislação do aborto é muito restritiva, né? Ela só permite o aborto no caso de estupro, de risco de vida da mulher, e a partir de uma ação de interrogação de constitucionalidade, desde 2012 também é possível realização do aborto no caso de anencefalia. A legislação, embora a legislação de 1940 permitisse o aborto no caso de estupro, de fato o acesso a um serviço de aborto, quer dizer, que as mulheres pudessem ter acesso ao aborto no caso de estupro, é muito mais recente. Só a partir da mobilização feminista dos anos 80 e 90 que foi criado o primeiro serviço de aborto legal, no caso de estupro em São Paulo em 1999, ou seja, 20 anos atrás. Quer dizer, durante 50 anos as mulheres não tinham acesso. Houve tentativas, né, tem um caso famoso que tem um livro sobre isso, e levaram uma menina que foi estuprada por um padrasto, foi levada para a justiça e quando a justiça deu uma decisão favorável, a criança já tinha nascido, né? Então era realmente inacessível. Foi o movimento feminista que assegurou o acesso a esses serviços. E, além disso, uma coisa muito importante, que é pouco conhecida mundialmente, talvez você saiba disso, mas hoje no mundo inteiro, vamos dizer, a grande novidade em termos de acesso à interrupção e tecnologia de interrupção da gravidez é o acesso à medicação, o chamado aborto médico, né? Seja na forma exclusiva do misoprostol, que é uma prostaglandina, seja na forma combinada, que é misoprostol e mifeprostone, que é uma fórmula muito mais eficaz. No Brasil, o misoprostol é proibido desde os anos 90. E
ou seja, o acesso é muito difícil. O medicamento chega por redes clandestinas, né? Então sempre foi muito complicado a questão do acesso ao misoprostol, desde o começo dos anos 90. Mas como agravante disso, nos meados dos anos 2000, a regra da agência controladora de medicamentos, chama Anvisa, Agência Reguladora de Saúde, ficou mais restritiva em relação ao misoprostol, e o misoprostol foi incluído na lista de medicamentos clandestinos que, se encontrados no país, são considerados medicamentos contrabandeados e, portanto, obedecem a uma legislação federal de tráfico de medicamentos, ou de contrabando de medicamentos, com uma penalização muito draconiana, de até 15 anos de prisão. Então, isso, embora o medicamento esteja disponível no Brasil, por vias pela internet e chegando por vias realmente clandestinas, né? Ele chega ao Brasil, na maior parte dos casos, vendido pelas mesmas redes que traficam drogas, né? Porque, enfim, os ganhos com esse medicamento são enormes, né? Para quem faz disso um mercado. Mas, de qualquer forma, isso restringe ainda mais, além da legislação, o problema... Porque há países latino-americanos em que a legislação é muito restritiva, mas o aborto médico está relativamente disponível e isso tem tido um impacto muito positivo do ponto de vista da saúde das mulheres, porque o aborto médico reduz a 90% ou mais de 90% os riscos de saúde associados ao aborto clandestino inseguro, né? Ainda assim, desculpe interromper-te, os números que temos das consequências do aborto clandestino no Brasil são avassaladores. O número de mortes é a quarta causa de mortes materna no país. Em alguns estados... Não falamos de um direito, mas de um grande problema de saúde pública. O direito à vida das mulheres está... claro. Está em risco de uma forma muito brutal. Quer dizer, a gente consegue contabilizar com mais acuidade os óbitos por aborto, mas a gente não consegue contabilizar os efeitos de morbidade, por exemplo, por causa das outras práticas. Claro. E na medida em que o clima fica mais desfavorável ao aborto, as clínicas mais seguras são fechadas, quer dizer, o clima político faz com que as clínicas mais seguras são fechadas, o acesso ao aborto médico é muito restrito, então, nos últimos anos a gente tem assistido realmente há um maior número de mulheres mortas por causa do aborto, por efeito do clima político desfavorável ao aborto. Do ponto de vista político, legislativo, então como é que esse ataque está a ser? Então, temos lutado, né, pela alteração dessa legislação desde os anos 80. Primeiro, para conseguir o acesso ao aborto nos casos legais, particularmente casos de estupro, tentando alterar a legislação, houve várias propostas legislativas de modificação legal, de ampliação da legislação, de permissão de uma legislação que permitisse o aborto dentro dos parâmetros internacionais, que é até 12 semanas de gestação. A Constituição brasileira, que foi reformada em 1988, não incluiu no seu texto o direito à vida desde a concepção. Para entender como é que é isso, né? Porque às vezes as pessoas podem ficar... O que aborto tem a ver com Constituição, né? Todas as constituições, a maioria das constituições modernas tem como premissa, uma das suas premissas fundamentais, que vem da Declaração, veja antes, mas da Declaração dos Direitos Humanos, é a ideia do direito à vida, né? E a Igreja Católica, desde os anos 40, tem feito esforços políticos sistemáticos para adicionar essa definição de direito à vida, a ideia de direito à vida desde a concepção. Isso tem acontecido na América Latina? Isso tem acontecido em vários lugares, vários continentes. Os dois primeiros países que introduziram essa premissa nos seus textos constitucionais foram Malta, na Europa, e o Chile durante a ditadura Pinochet. Bom, então, no Brasil, a gente não incluiu o direito à vida desde a concepção. Mas desde muito cedo, quer dizer, desde os anos 90, que há tentativas, sempre que há alguma mobilização de reforma constitucional,
Houve uma tentativa em 95 de incluir o direito à vida desde da concepção. E a partir de 2005, nós vamos ter vários episódios de tentativa. Por exemplo, desde 2010 há uma proposta do Estatuto do Nascituro que grava na lei a ideia do direito à vida desde a concepção, considera o embrião, dá direitos de cidadania ao embrião, esse projeto está tramitando. Em várias outras oportunidades houve a tentativa de inclusão do direito à vida ou do direito do embrião, inclusive em textos não só legislativos, uma medida provisória de 2012. Então essas forças, desde aquele momento, têm feito muita pressão. Isso, claro, se acentuou no contexto da restauração conservadora dos últimos 2 anos. Então, em 2015, por exemplo, foram apresentados 2 projetos de emenda constitucional de direito à vida desde a concepção. Que é isso que está em cima da mesa não é a hoje? 181, não. Um foi apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Eduardo Cunha, que está preso, lembrem-se. Né? Quer dizer, esse senhor cuja estatura moral de defesa do aborto, né, é absolutamente contestada, né, pelas suas práticas políticas, tanto que está preso por corrupção. Então ele apresentou um projeto de lei, nesse sentido, uma emenda, no que foi acompanhado por um senador pastor evangélico no Senado, que apresentou um outro projeto de emenda constitucional. Esses 2 projetos... Bom, o projeto do deputado Eduardo Cunha morreu na praia no momento em que ele foi preso, né? Foi arquivado e acho que não será nunca retomado. Mas no Senado continuou a tramitação dessa emenda constitucional. Houve toda uma série de debates em torno ao aborto por causa de uma proposta legislativa popular ao longo desse período, mas está tramitando ainda no Senado. Até que no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, em novembro, está fazendo 1 ano, ao julgar um caso criminal de médicos e enfermeiros envolvidos numa clínica de aborto, que se tornou um caso criminal, ao julgar esse caso, uma das turmas do Supremo Tribunal Federal emitiu uma opinião, não é um julgamento, né, mas usaram o caso para emitir uma opinião em que essa turma, os juízes dessa turma afirmam que as condições do caso permitem o tribunal considerar que a legislação que criminaliza o aborto no Brasil é inconstitucional, em razão da dignidade das mulheres, em razão das questões de igualdade, porque é uma legislação que afeta sobretudo as mulheres mais pobres, as mulheres negras, as mulheres com dificuldade de acesso a recursos e ao sistema de saúde. E também essa opinião faz um questionamento, que é um questionamento clássico, né, dos juristas, de que a lei penal pode ser questionada porque ela não tem, enfim, ela é desproporcional, tá certo? Ela não resolve o problema que ela pretende resolver. Tá certo? Porque nem está reduzindo o número de abortos e tem um efeito negativo sobre a vida das mulheres. Então, essa foi a opinião do tribunal. Tem feito caminho? Tem feito caminho? Tem permitido outras decisões ou outros casos? Mas essa opinião do tribunal teve 2 desdobramentos. Um desdobramento positivo, que foi que inspirou a ANIS, que é uma organização feminista que tem trabalhado muito consistentemente sobre o tema do aborto, foi a organização que levou a decisão da anencefalia, que foi julgada em 2012. A ANIS, em parceria com o PSOL, com o Partido Socialismo e Liberdade, né, a fazer uma petição à Suprema Corte, pedindo que a Suprema Corte, portanto, decidisse sobre a inconstitucionalidade da legislação criminal com relação ao aborto. Portanto, pediam a despenalização. A despenalização do aborto até 12 semanas, com um pedido de liminar, ou seja, que o julgamento, quando você tem uma liminar, uma demanda de liminar,
Isso faz com que a lei que está em questão fique suspensa enquanto o tribunal julga o mérito da questão, né? Então, tem um pedido de urgência aí. Então, a Anísia e o pessoal encaminharam essa proposta, essa petição ao Supremo em março desse ano. Isso é o lado luminoso, né, da história. No lado sombrio da história, as forças contrárias ao aborto no parlamento, que hoje tem muita força, né, porque o parlamento está tomado por setores conservadores do Congresso brasileiro, elas imediatamente reagiram à opinião do Supremo Tribunal Federal, alegando que o Supremo não tinha direito de legislar sobre essa matéria, que aliás tem sido um discurso constante dessas forças, né? Quer dizer, questionando o mandato e a atribuição do Supremo, né? da Suprema Corte, de decidir sobre questões que eles consideram como ser do âmbito legislativo. E, em resposta a essa opinião a qual se seguiu, né, o que se chama uma DPF, né, uma arguição de preceito fundamental, que pede a inconstitucionalidade da lei, esses setores aproveitaram uma outra emenda constitucional que estava tramitando, já tinha sido aprovada no Senado, que é a PEC 181. Que é que temos ouvido falar mais recentemente. Essa PEC é uma PEC muito perversa, porque o objetivo da PEC é ampliar a licença maternidade para mulheres que têm filhos prematuros, para que elas possam ter melhores condições de cuidar desses bebês. Bom, aproveita-se essa PEC, que é uma PEC positiva para as mulheres e os seus bebês, e se introduz nessa PEC a premissa do direito à vida desde a concepção, quando vai para a tramitação na Câmara. E essa proposta de emenda constitucional, em vez de ser debatida através das comissões clássicas, que seria Seguridade Social e Família, Constituição e Justiça, cria-se uma comissão especial para cuidar dela, onde estão sentados todos que são contrários ao aborto. São 18 homens e uma mulher, uma única mulher, né? E, claro, essa comissão aprovou a PEC há um mês atrás, né? E foi uma reação imediata, né? De novo, né, a Primavera Feminista veio à rua e teve essa enorme mobilização, né, de que eu já mencionei, um número grande de mulheres, inclusive eu, né, fomos dizer que já tínhamos abortado. E nesse contexto em que está a rua cheia e o debate está posto, mais uma vez, de maneira muito intensa, uma mulher de São Paulo, que se chama Rebeca Mendes, uma mulher negra, jovem, 28 anos, 2 filhos, procura a Anis para dizer que se encontra em situação de gravidez indesejada, porque teve uma relação ocasional com um ex-marido num momento de transição de método anticoncepcional, que está grávida de poucos dias, que quer interromper a gravidez, mas que não quer fazer isso ilegalmente. Então, a Anísia e o pessoal adicionam à arguição de preceito fundamental que está no Supremo uma demanda específica de que o Supremo autorize Rebeca a usar um procedimento de aborto médico, aborto medicamentoso. O Supremo emite uma decisão muito rapidamente, mas negativa. O argumento da Corte não foi um argumento substantivo. A Corte não discutiu o mérito do aborto ou não aborto, se ela tinha direito, se ela não tinha direito. A argumentação do Supremo foi uma argumentação técnica, dizendo que não cabia uma demanda, um caso pessoal, uma demanda específica no contexto da petição, da DPF, que é abstrata, que está considerando os princípios gerais constitucionais. Portanto, era uma questão formal, do ponto de vista do lugar. Uma arguição formal, né? A Anísia e o pessoal encaminham um habeas corpus para a Justiça de primeira instância, para tentar obter a autorização, mas a Justiça começa a demorar. A Rebeca,
começa a entrar em sofrimento psicológico, inclusive porque está sob pressão das forças contrárias ao aborto, que foram muito violentas publicamente com ela. E nesse momento ela foi convidada pelo CLACAI, que é o Consórcio Latino-Americano pelo Aborto Legal, para contar o caso dela numa reunião em Bogotá, na Colômbia, onde ela fez o procedimento. Porque o aborto é, desde 2006, permitido na Colômbia nos casos de risco de saúde física e mental das mulheres. Então, com um laudo de que ela estava em sofrimento psicológico acentuado, o aborto foi permitido e a legislação brasileira ela está imune a ser punida pela legislação brasileira, porque essas legislações são nacionais, né? Então, ela voltou ao Brasil, ela contou o seu caso, né? Ela é agora um personagem importantíssimo, né? Uma mulher muito corajosa, muito valiosa, que deu muita energia, mais energia ainda, para o movimento que está resistindo à PEC 181. Então, as feministas com as deputadas estiveram com o presidente da Câmara, o presidente da Câmara fizeram lá um filibuster, como se diz em inglês, né? Uma pressão física em torno do presidente. E, finalmente, o Congresso está está entrando em recesso e a PEC não foi votada. Tá certo? A gente porque não a PEC quer foi dizer... aprovada numa primeira instância. Ela foi aprovada numa primeira comissão, não, ela tem que ser votada na plenária. E o que tem acontecido, pelo que sei, é o constante adiamento dessa votação final, também usando outros artifícios formais, legais, mas tem-se adiado essa votação final. O que está se usando são estratégias regimentais, no sentido de adiar, pelo menos dessa legislatura, né, transportar para a legislatura do ano que vem. Achas que é essa a estratégia, portanto, conseguir que... porque o momento político no Brasil ainda é de convulsão, mesmo com dinâmicas diferentes, mas achas que é essa a estratégia que hoje tem lugar no Ela é a única estratégia possível nesse momento, porque, enfim, a ideia é que se possa adiar suficientemente para que a plenária da Câmara, vendo a mobilização da sociedade, né? Enfim, o que se faça na sociedade, que essa estratégia de resistência da sociedade vai ter um impacto porque é diferente, né? A plenária da Câmara é uma plenária mais heterogênea, muito mais heterogênea do que a comissão de 18 membros, né, que votou pela PEC, né? Então, a tentativa é fazer uma pressão sobre o conjunto de forças e que a mobilização da sociedade seja capaz de mostrar aos deputados, claro que não serão todos, porque alguns são decididamente fanáticos e não vão mudar a sua posição em relação ao tema, mas que o restante da Câmara tenha sensibilidade, né, para perceber o quanto essa restrição vai ter um impacto dramático, né, sobre a vida das mulheres. Agora, é uma espécie de uma crônica de uma morte anunciada, um desastre anunciado, né? Porque em 2010, né, quando da eleição da presidente Dilma, que foi quando o tema do aborto apareceu como um tema político macro, né, grande, virou um tema o grande tema da eleição de 2010, com acusações contra a candidata Dilma. Naquele momento eu escrevi um artigo que se chamava "Será que o Brasil vai se tornar uma Nicarágua?", que é um dos países do mundo que tem a legislação absolutista draconiana contra o aborto. Então, de fato, a gente está, pelo menos, com certeza, desde 2010, nos últimos 7 anos, nesse embate, né, com essas forças, e num contexto político que não é dos mais favoráveis. É por isso que é tão importante a solidariedade internacional, né? Sim, claro. De Portugal, dos outros países. É importante que o mundo saiba que está acontecendo isso no Brasil, porque eu acho que um retrocesso dessa ordem no contexto brasileiro não vai ter significado apenas só para nós. Nunca tem. Né? Nunca vai ter claro. um significado político, simbólico, global muito importante. Claro. Né? Então é fundamental que todo mundo esteja atento. Mas, na tua opinião, a próxima campanha eleitoral, que
para alguns talvez já tenha começado ou não, no Brasil vai ter este tema, só num comentário breve? Certamente. Estará vai ser um tema... Será uma das pautas. Considerando a dimensão que o tema adquiriu... Primeiro porque está lá desde 2010, né? Claro. 2014 teve... O tema em si não foi pauta eleitoral, mas foi exatamente quando morreram 2 mulheres no Rio de Janeiro. Teve o escândalo de que nenhuma autoridade falou nada sobre essa barbaridade, entendeu? Então, o tema tem estado, né? Então, certamente, isso vai ser um tema... Vai ser uma eleição muito difícil, né? A gente sabe disso, as forças... É uma eleição complexa, né? Os horizontes quanto a 2018 são muito difíceis de predizer, né? Não há previsão clara com relação ao que vai acontecer em 2018 no Brasil, mas certamente o tema do aborto vai continuar presente. Esperemos que também em forma de luta e movimento entre cá e lá. E as feministas vão estar na rua, né? Vão estar, sim. Vão estar na rua. Bom, muitas mais conversas se seguiriam. Obrigada, Sofia. Obrigada, Sónia. Foi muito bom, muito interessante. Obrigada. Muito bem, bom estar com você aqui hoje.